O Elixir da Longa Vida, de Honoré de Balzac. Num suntuoso palácio de Ferrara, numa noite de inverno, Dom Juan Belvidera obsequiava um príncipe da casa d'Este. Nessa época, uma festa era um espetáculo maravilhoso que só riquezas fabulosas ou o fausto de um nobre permitiam organizar. Sentadas ao redor de uma mesa iluminada por velas perfumadas, 7 alegres mulheres trocavam frases ligeiras entre obras-primas admiráveis, cujos mármores brancos se destacavam nas paredes de estuque vermelho e contrastavam com os ricos tapetes da Turquia. Vestidas de cetim, resplandecentes de ouro e cobertas de pedrarias que brilhavam menos que seus olhos, todas elas contavam paixões violentas, mas diferentes, como eram suas belezas. Não se diferenciavam nem pelas palavras, nem pelas ideias, mas o jeito, um olhar, alguns gestos ou a inflexão da voz serviam às suas palavras de comentários libertinos, lascivos, melancólicos ou satíricos. Uma parecia dizer: minha beleza sabe aquecer o gélido coração dos velhos. Outra: gosto de ficar deitada em cima de almofadas para pensar inebriada naqueles que me adoram. Uma terceira noviça nessas festas estava quase enrusbecendo. No fundo do coração sinto remorso, dizia. Sou católica e tenho medo do inferno, mas te amo tanto, tanto, que posso sacrificar-te a minha eternidade. A quarta, esvaziando uma taça de vinho de Chio, exclamava: viva a alegria! Ganho uma existência nova a cada aurora, esquecida do passado, ainda tonta pelas investidas da véspera. Toda noite esgoto uma vida de alegria, transbordante de amor. A mulher sentada perto de Belvidero mirava-o com olhos congestionados. Estava calada. Eu não confiaria nos Brave para matar meu amante, se ele me abandonasse. Depois riu, mas sua mão convulsa quebrou uma bomboneira de ouro miraculosamente talhada. Quando serás Grão-Duque? Perguntou ao príncipe a sexta mulher, com uma expressão de alegria mortífera nos dentes e um delírio diaconísico nos olhos. E tu, quando morrerá teu pai? Disse a sétima, rindo, jogando seu ramalhete para Dom Juan num gesto inebriante de travessura. Era uma inocente donzela acostumada a brincar com todas as coisas sagradas. Ah, nem me fales disso, exclamou o jovem e belo Dom Juan Belvidero. Só há um pai eterno no mundo, e a desgraça quer que seja o meu. As 7 cortesãs de Ferrara, os amigos de Dom Juan e o próprio príncipe deram um grito de horror. 200 anos depois, no tempo de Luís XV, as pessoas de bom gosto teriam rido dessa tirada. Mas também, será que no começo de uma orgia as almas ainda teriam bastante lucidez? Apesar do fogo das velas, do grito das paixões, do aspecto dos vasos de ouro e de prata, do vapor dos vinhos, apesar da contemplação das mulheres mais encantadoras, será que ainda havia, no fundo dos corações, um pouco dessa vergonha diante das coisas humanas e divinas, que se debate até ser afogada pela orgia nas derradeiras vagas de um vinho espumante? No entanto, já as flores tinham sido esmagadas, os olhos se embaçavam e a embriaguez chegava, de acordo com a expressão de Rabelais, até as sandálias. Nesse instante de silêncio, abriu-se uma porta, e como no festim de Baltazar, Deus se fez reconhecer. Apareceu sob os traços de um velho criado, de cabelos brancos, andar trêmulo, senho franzido. Entrou com ar triste. Destruiu com o olhar as guirlandas, as taças de vermelho, as pirâmides de frutas, o brilho da festa, a púrpura dos rostos espantados e as cores das almofadas amarfanhadas pelo braço branco das mulheres.
Por fim, jogou um véu de luto sobre aquela loucura ao dizer em voz cavernosa estas palavras sombrias: Senhor, vosso pai está à morte. Dom Juan se levantou fazendo para seus convidados um gesto que podia se traduzir por: desculpai-me, isso não acontece todo dia. Não é frequente que a morte de um pai surpreenda os jovens nos esplendores da vida, em meio às ideias loucas de uma orgia. A morte é tão súbita em seus caprichos como uma cortesã em seus desdéns. Mais fiel, todavia, jamais enganou alguém. Quando Dom Juan fechou a porta da sala e andou por uma galeria comprida tão fria quanto escura, esforçou-se em assumir uma atitude teatral. Ao pensar seu papel de filho, deixou de lado sua alegria, assim como deixara de lado seu guardanapo. A noite estava negra. O silencioso servidor, que conduzia o rapaz até o quarto fúnebre, iluminava muito mal seu senhor, de modo que a morte, ajudada pelo frio, o silêncio, a escuridão, por uma reação de embriaguez, pôde talvez introduzir certas reflexões na alma desse dissipador. Ele examinou sua vida e ficou pensativo como um homem que está sendo processado se encaminha para o tribunal. Bartolomeu Belvidero, pai de Dom Juan, era um ancião nonagenário que passara a maior parte da vida nas artimanhas do comércio, tendo atravessado muitas vezes as talismânicas paragens do Oriente, adquirira imensas riquezas e conhecimentos mais preciosos, dizia, do que o ouro e os diamantes, e que já não dava importância. Prefiro um dente a um rubi, e o poder ao saber, exclamava às vezes sorrindo. Esse bom pai gostava de ouvir Dom Juan lhe contar uma loucura de juventude e dizia em tom de troça, oferecendo-lhe ouro: meu filho querido, faz apenas as tolices que te divertirem. Era um único velho que sentia prazer em ver um moço. O amor paterno dissimulava sua caduquice pela contemplação de uma vida tão brilhante. Aos 60 anos, Belvidero se apaixonara por um anjo de paz e beleza. Dom Juan fora o único fruto desse amor tardio e passageiro. Fazia 15 anos que o pobre homem pranteava a perda de sua querida Juana. Seus inúmeros criados e seu filho atribuíam a essa dor do ancião os hábitos singulares que ele contraíra. Refugiado na ala mais desconfortável de seu palácio, Bartolomeu de lá só saía muito raramente, e o próprio Dom Juan não podia entrar nos aposentos do pai sem permissão. Se esse anacoreta voluntário ia e vinha pelo palácio ou pelas ruas de Ferrara, parecia procurar uma coisa que lhe faltava. Andava sonhador, indeciso, preocupado, como um homem que luta contra a ideia ou uma lembrança. Enquanto o rapaz dava festas suntuosas e o palácio ressoava como as explosões de sua alegria, enquanto os cavalos escoiceavam nos pátios, enquanto os pajens brigavam ao jogar dados nos degraus, Bartolomeu comia 7 onças de pão por dia e bebia água. Se precisava de um pouco de galinha, era para dar os ossos a um cão de caça preto, seu fiel companheiro. Nunca se queixava do barulho. Enquanto esteve doente, se o som da trompa e os latidos dos cães o surpreendiam em seu sono, contentava-se em dizer: ah, é Dom Juan que está voltando. Nunca nesta terra se encontrara um pai tão acomodatício e tão indulgente. Por isso, o jovem Belvidero, acostumado a tratá-lo sem cerimônia, tinha todos os defeitos dos filhos mimados. Vivia com Bartolomeu como uma cortesã caprichosa vive com seu velho amante, fazendo desculpar uma impertinência com um sorriso, vendendo seu belo humor e deixando-se amar. Ao reconstituir no pensamento o quadro de seus verdes anos, Dom Juan se deu conta de que lhe seria difícil encontrar uma falha na bondade do seu pai. Ao ouvir o remorso que nascia no fundo de seu coração, no momento em que atravessava a galeria, esteve prestes a perdoar Belvidero por ter vivido tanto tempo. Voltava aos sentimentos de piedade filial, assim como um ladrão se torna homem honesto
quando pensa no possível desfrute de 1 milhão bem roubado. Logo, o rapaz atravessou as salas altas e frias que formavam os aposentos de seu pai. Depois de sentir os efeitos de uma atmosfera úmida, respirar o ar carregado e o cheiro rançoso que exalavam as velhas tapeçarias e os armários cobertos de poeira, encontrou-se no antiquado quarto do ancião, diante de um leito nauseabundo, perto de uma lareira quase apagada. A lamparina, que estava em cima de uma mesa de forma gótica, jogava no leito, a intervalos desiguais, lâminas de luz mais ou menos forte, e mostrava assim a figura do ancião sob aspectos sempre diversos. O frio assobiava pelas janelas mal fechadas, e a neve, fustigando as vidraças, produzia um ruído surdo. Esse cenário formava um contraste tão chocante com a cena que Dom Juan acabava de deixar, que ele não conseguiu evitar um estremecimento. Depois sentiu frio. Quando, ao se aproximar da cama, uma rajada de luz muito violenta, impelida por uma lufada de vento, iluminou a cabeça de seu pai. As feições estavam decompostas. A pele como que colada fortemente nos ossos. Tinha manchas esverdeadas que, na brancura do travesseiro sobre o qual o ancião repousava, ficavam ainda mais horrorosas. Contraída pela dor, a boca entreaberta e sem dentes deixava passar uns suspiros cujo vigor lúgubre era acompanhado pelos uivos da tempestade. Apesar desses sinais de destruição, brilhava sobre essa cabeça uma inacreditável aparência de força. Ali, um espírito superior combatia a morte. Os olhos, encovados pela doença, mantinham uma fixidez singular. Parecia que Bartolomeu tentava matar com seu olhar de agonizante um inimigo sentado ao pé da cama. Esse olhar fixo e frio era mais horripilante ainda porque a cabeça permanecia numa imobilidade semelhante à dos crânios que os médicos colocam em cima da mesa. O corpo, inteiramente modelado pelos lençóis da cama, anunciava que os membros do ancião conservavam a mesma rigidez. Tudo estava morto, menos os olhos. Por fim, os sons que saíam de sua boca tinham qualquer coisa de mecânico. Dom Juan sentiu certa vergonha de chegar junto ao leito de seu pai moribundo, quando ainda guardava no peito um ramalhete da cortesã, e levando até ali os perfumes da festa e os aromas do vinho. Está se divertindo, exclamou o ancião ao avistar o filho. No mesmo instante, a voz pura e ligeira de uma cantora que maravilhava os convivas, reforçada pelos acordes da viola com que ela se acompanhava, dominou o ronco da tormenta e ressoou naquele quarto fúnebre. Dom Juan não quis ouvir essa selvagem afirmação de seu pai. Bartolomeu disse: "Não te quero mal por isso, meu filho." A frase, cheia de doçura, fez mal a Dom Juan, que não perdoou o pai por essa bondade pungente. "Que remorsos eu sinto, meu pai," disse-lhe hipocritamente. "Pobre Juanito," recomeçou o moribundo com voz surda. "Sempre fui tão meigo contigo que não serias capaz de desejar minha morte." "Oh!" exclamou Dom Juan. "Se fosse possível restituir-te a vida dando uma parte da minha." Sempre podemos dizer essas coisas, pensava o dissipador. É como se eu oferecesse o mundo à minha amante. Mal concluiu seu pensamento, o velho cão de caça latiu. Aquela voz inteligente fez Dom Juan estremecer. Teve a impressão de ter sido compreendido pelo cachorro. "Eu bem sabia, meu filho, que podia contar contigo," exclamou o moribundo. "Eu viverei. Vai, serás feliz. Eu viverei, mas sem retirar um único dos dias que te pertencem." "Estás delirando?" pensou Dom Juan. Depois acrescentou bem alto: "Sim, meu pai querido, viverás, de certo, tanto quanto eu, pois tua imagem estará permanentemente dentro do meu coração." "Não se trata dessa vida," disse o velho senhor, reunindo suas forças para recostar-se, porque se comoveu ao ter uma dessas suspeitas que só nascem na cabeceira dos agonizantes. "Escuta, meu filho," recomeçou com uma voz enfraquecida por esse último esforço. "Tenho tão pouca vontade de morrer como tu tens de dispensar tuas amantes.
o vinho, os cavalos, os falcões, os cães e o ouro. Eu bem acredito, pensou o filho ao se ajoelhar à cabeceira do leito e beijar uma das mãos cadavéricas de Bartolomeu. Mas, recomeçou em voz alta, meu pai, meu querido pai, é preciso se submeter à vontade de Deus. Deus sou eu, retomou o ancião, resmungando. Não blasfemes? Exclamou o rapaz ao ver o ar ameaçador que assumiam as feições de seu pai. Cuidado com o que dizes. Recebeste a extrema-unção, e eu não me conformaria em ver-te morrer em estado de pecado. Queres me ouvir? Exclamou o moribundo, cuja boca deu um rangido. Dom Juan se calou. Impôs-se um terrível silêncio. Pelos silvos pesados da neve ainda chegavam, tênues como um dia raiando, os acordes da viola e a voz deliciosa. O moribundo sorriu. Agradeço-te por teres convidado cantoras, por teres trazido música, uma festa, mulheres jovens e belas, alvas, de cabelos negros, todos os prazeres da vida. Deixa-os ficarem, pois vou renascer. O delírio está no auge, pensou Dom Juan. Descobri um meio de ressuscitar. Ouve, procura na gaveta da mesa. Vais abri-la, apertando uma mola escondida pelo grifo. Achei, meu pai. Aí, isso. Pega um frasquinho de cristal de rocha. Aqui está. Dediquei 20 anos a... Nesse momento, o ancião sentiu o fim se aproximar e juntou toda a sua energia para dizer: logo que eu tiver dado o último suspiro, me esfregarás todo com essa água e renascerei. Há bem pouca água, retrucou o rapaz. Se Bartolomeu não conseguia mais falar, ainda tinha a faculdade de ouvir e ver. Com essas palavras, sua cabeça se jogou para Dom Juan num movimento assustadoramente brusco. Seu pescoço ficou torto como de uma estátua de mármore, que o pensamento do escultor condenou a olhar de lado. Seus olhos dilatados contraíram uma horripilante imobilidade. Estava morto, morto, perdendo sua derradeira ilusão. Ao procurar abrigo no coração de seu filho, ali encontrou um túmulo mais profundo que os túmulos que os homens costumam cavar para seus mortos. Ali seus cabelos ficaram arrepiados de horror, e seu olhar convulso ainda falava. Era um pai irado se levantando de seu sepulcro para pedir vingança a Deus.